Boas-vindas a mais uma análise visual. Hoje, a gente vai desmistificar aquela que é, sem dúvida, a paisagem mais complexa da atualidade, a tecnologia da informação. Vamos mergulhar nisso agora mesmo. Olha, em vez de olhar para a TI só como um monte de computadores e cabos, é muito mais fácil entender tudo isso se a gente imaginar a construção de uma gigantesca cidade digital. Cada aplicativo que a gente usa, cada site que a gente visita, precisa de fundações, de ruas, de segurança e, claro, de um cérebro operando tudo. A nossa jornada hoje começa exatamente na fundação dessa cidade, o código puro, e a partir daí a gente vai subindo até alcançar as nuvens. E, bom, para não se perder num campo que evolui tão rápido, né? Toda a base da nossa explicação vem do material excelente e do contexto fornecido pelo professor Alexandre Borges. Ter uma fonte estruturada assim é simplesmente fundamental para acompanhar essa evolução sem confusão. E o material dele deixa muito claro, as oportunidades vão infinitamente além daquela programação básica. Então, esse é o nosso roteiro de hoje. A gente começa pela base, que é o front-end e o back-end. Depois, passamos para o cérebro, com dados e IA. Seguimos para as estradas da infraestrutura em nuvem e os escudos da cibersegurança. E, por fim, a gente dá uma olhada na planta, que é a arquitetura e gestão, até chegar na linha de frente, o suporte. Bora lá? Começando pela seção 1, a base front-end e back-end. É aqui que a gente inicia a nossa construção. A engenharia de software é a fundação inegável da nossa cidade digital. Sabe, sem a criação, a manutenção e os testes contínuos de sistemas, nada do que a gente conhece hoje existiria. Aqui a gente vê a divisão fundamental do desenvolvimento. De um lado, a fachada da nossa cidade, o front-end. Para construir essa vitrine super interativa, a gente usa HTML para a estrutura, CSS para o estilo e linguagens absolutamente vitais, tipo JavaScript, junto com bibliotecas como o React. Mas por que o JavaScript em específico? Porque é literalmente ele que permite criar aquele dinamismo todo, dando vida e uma resposta imediata a cada botão ou menu numa tela. Do outro lado, a gente tem o back-end, que é a engrenagem pesada do negócio. Para processar volumes insanos de dados e gerenciar servidores, entram em cena linguagens super robustas. O Java e o C#, por exemplo, trazem uma arquitetura muito sólida para sistemas corporativos gigantes. Já o Python brilha com a sintaxe ágil dele para integrações e cálculos complexos. E tem até o Node.js, que serve para unificar a linguagem visual com o que roda lá no servidor. Entender a vocação de cada uma dessas tecnologias e linguagens é o primeiro passo para sacar como a internet moderna é construída. Mas a magia acontece de verdade quando essas duas disciplinas se encontram. O desenvolvedor full stack é aquele profissional super raro e valorizado que domina essas duas áreas. É a pessoa capaz de criar uma interface fluida lá em React no front-end e, ao mesmo tempo, programar toda a lógica complexa de servidor em Python ou Java no back-end. É como construir uma ponte perfeita entre o lado visual e o processamento bruto da máquina. E vale muito mencionar que essa base toda tem uma ramificação super direta, o desenvolvimento mobile. Essa área usa fundamentos de programação bem parecidos com o que a gente acabou de ver, mas com foco exclusivo em criar e otimizar aqueles aplicativos para os sistemas iOS e Android, ou seja, os apps que rolam nos smartphones que a gente leva para todo lado. Agora, pensa no seguinte. A gente tem as fachadas interativas e os servidores rodando ali, super estáveis com o nosso código. Mas um código estático não toma decisões por conta própria. Então, o que exatamente alimenta a inteligência por trás do código e dá poder de adaptação a essas estruturas? Isso nos leva à seção 2, o cérebro, dados e IA. Chegamos no cérebro da operação. A ciência de dados e a inteligência artificial representam hoje uma das áreas de inovação mais agressivas do mercado. Objetivo: extrair valor real de verdadeiras montanhas de informações. E o fluxo do dado ganha vida em 3 etapas progressivas. Primeiro, a engenharia de dados entra criando a infraestrutura e os canais, os pipelines, que coletam e organizam o dado bruto. É o trabalho pesado. Depois, a análise de dados assume, usando uma base estatística fortíssima para prever tendências e ajudar nos rumos dos negócios. E, por fim, o ápice, a inteligência artificial e o machine learning. Eles absorvem todos esses dados para treinar algoritmos e redes neurais super complexas. É isso que faz com que os sistemas efetivamente aprendam com o ambiente, em tempo real. Uma loucura, né? Bom, até agora a gente falou de lógicas de programação, algoritmos, linguagem de front-end e back-end e processamento de inteligência. Mas
onde todo esse código e esses dados vão realmente morar para operar e nunca sair do ar. Seção 3. As estradas. Infraestrutura e nuvem. Chegamos nas estradas digitais, porque código brilhante nenhum funciona se não chegar ao destino certo. E é essa área que garante tudo isso, através de conexões ultra rápidas. A base física dessa conectividade toda é a administração de redes. É o gerenciamento prático ali de roteadores, switches e comunicação de dados. Mas olha, a verdadeira revolução atual, sem dúvida, está no cloud computing, a computação em nuvem. Basicamente, é a migração daqueles servidores antigos de empresa que ficavam lá em salas super refrigeradas para infraestruturas globais incrivelmente potentes. Estamos falando de gigantes operando tudo isso, como a AWS, o Google Cloud e o Microsoft Azure. Isso permite que qualquer negócio cresça numa escala instantânea. E aí surge um baita desafio. Como a gente conecta aquela equipe que escreve o código de front-end e back-end com essa infraestrutura de nuvem gigante? E faz isso rápido? A resposta está no DevOps. O DevOps é uma disciplina que funciona como uma ponte contínua entre o desenvolvimento, o Dev, e as operações, o Ops. O foco aqui é automatizar todo esse caminho para que as atualizações de software cheguem aos usuários com uma velocidade absurda, mas sem jamais abrir mão da segurança. E falando em segurança, o nosso cenário agora tem dados de IA valiosíssimos rodando em nuvens globais através de códigos mega complexos. É um verdadeiro tesouro digital. E como todo tesouro, isso atrai intenções muito, mas muito perigosas. Então, como a gente protege essa imensa cidade digital contra essas ameaças? Seção 4. Os escudos, cibersegurança. Aqui a gente entra no domínio de extrema importância, focado estritamente em erguer muros invisíveis. A ideia é proteger os sistemas contra ataques, vazamentos e qualquer acesso não autorizado. Olha, a dinâmica de defesa e ataque dentro da cibersegurança é simplesmente fascinante. De um lado, operando nas sombras para proteger o sistema, a gente tem o Blue Team. São os analistas focados puramente na defesa e no monitoramento de anomalias em tempo real. E do outro lado da moeda entra o Red Team. Eles são os hackers éticos. Pessoal, eles são literalmente pagos e incentivados pelas empresas para atacar os sistemas corporativos sem dó. O trabalho deles é encontrar falhas e brechas naqueles códigos de back-end e front-end antes que um cibercriminoso de verdade faça o mesmo. Genial, né? Só que os escudos digitais vão bem além da tecnologia pura e chegam no universo da governança e compliance. Cabe aos especialistas dessa área garantir que as operações respeitem rigorosamente a lei. É a galera que protege a privacidade e os dados sob a luz de legislações tipo a LGPD aqui no Brasil, garantindo que o avanço tecnológico caminhe sempre de mãos dadas com a segurança legal. Avançando para a seção 5, a planta, arquitetura e gestão. Porque para que todas essas equipes de front-end, de IA, nuvem e segurança não fiquem batendo cabeça trabalhando de forma isolada, é imperativo dar um passo para trás e observar a planta da obra por completo. E aqui que brilha a arquitetura de sistemas. São profissionais seniores, de altíssima experiência, responsáveis por estruturar toda a fundação tecnológica. Eles são os visionários que tomam aquelas decisões super difíceis lá no marco zero. É o arquiteto que decide, de forma bem estratégica, se a robustez do Java ou a agilidade de integração do Python vai ser a base do back-end. Ou ainda, qual ambiente em nuvem vai acomodar melhor a operação. Tudo é friamente planejado para garantir escalabilidade máxima. Lado a lado com os arquitetos, entram os especialistas em processos. Porque, cá entre nós, alinhar pessoas é tão difícil quanto alinhar sistemas. A gente tem o gerenciamento de projetos, focado milimetricamente no controle de prazos e orçamentos. Tem também o Scrum Master, ou Agile Coach, que tem o objetivo de destravar a equipe usando as metodologias ágeis, tipo Scrum ou Kanban. E, finalmente, o Product Owner, ou simplesmente PO. Essa figura que precisa entender perfeitamente o que o cliente sonha e traduzir isso em tarefas técnicas bem claras para a equipe de desenvolvimento botar a mão no código. E chegamos à seção 6, a linha de frente e suporte. A última, porém, absolutamente essencial área da nossa cidade digital. O setor que garante que tudo isso, no fim das contas, funcione na prática para as pessoas. O suporte técnico, seja via Helpdesk ou Service Desk, é uma baita porta de entrada para quem está começando na carreira de TI. É aquele atendimento humano, direto e prático. Uma linha de frente corajosa, viu? Eles lidam com todos os entraves operacionais que a gente consegue imaginar, desde panes gerais no sistema até aquela clássica, incansável e heróica missão de salvar usuários que esquecem as próprias senhas de acesso toda segunda-feira de manhã.
Como ficou bem claro nessa nossa análise, a tecnologia da informação passa longe de ser apenas um monólito. É um ecossistema incrivelmente vasto, totalmente integrado por interfaces visuais dinâmicas em React, processamentos pesados ali no back-end com Java e Python, tudo protegido de forma incansável por hackers éticos e impulsionado em tempo real pela inteligência artificial e pelas nuvens. Com tantas ramificações interconectadas, desde o código-fonte mais básico até a arquitetura, fica uma questão instigante no ar. No meio de todas essas linguagens e tecnologias, qual dessas engrenagens vai ser a grande força motriz por trás da nossa próxima revolução tecnológica? Bom, a gente vai adorar descobrir. Muito obrigado por acompanhar essa explicação até o final e continuem com essa curiosidade lá em cima. Até a próxima!